Seria bem prático e objetivo. Evidência. Me mostra seu Deus. Em foto, tem alguma coisa registrada em cartório. A criação do universo é uma evidência. A Bíblia em si ela é um livro montado. Eu lá da época lá do Constantino. Deixa eu só responder essa situação. Deixa eu só até... Como é que a gente vai confiar num livro que excluiu 20 coisas pra gente não ter o conhecimento e discernimento? Como você me explica isso? Se tiver um estupro, por exemplo, a criança nascer, a igreja força com que a família fique com aquela criança, mesmo que seja indesejado. O que nós devemos defender enquanto cristãos é que nós não devemos matar um bebê intrauterino, ainda mais quando ele não tem a menor condição de defesa. Se o senhor está dizendo que é a matéria o que lhe importa e não sabe dizer como é que a matéria veio existir a partir do nada, é uma visão de mundo claramente falha, sobre bases falhas, fundamentos frágeis. Você tem a sua verdade e nós temos as nossas. Isso tem a ver com a origem do universo. Olá pessoal, eu sou Tassos Licurgo, sou pastor, professor, advogado, estou aqui para debater com 25 ateus. A Bíblia é o livro mais confiável que existe. Fala pessoal, beleza? Bem-vindos aqui ao nosso canal. Hoje estou um pouco diferente aqui, sem barba, não estranhe, mas eu quero gravar esse vídeo aqui para falar sobre esse debate aqui, esse bate-papo, um pastor versus contra 25 ateus. O link desse bate-papo vai estar aqui na descrição para você poder assistir na íntegra. E eu já quero parabenizar aqui o canal, todas as pessoas que participaram e principalmente o pastor Tassos Licurgo, que eu tive o prazer de conhecê-lo na Rádio Musical FM, né? Onde acontecia ali os debates musical na apresentação do pastor César Cavalcante, e o pastor Tassos foi ali em alguns debates, inclusive debates polêmicos, até contra ateus. Muito bom. Na minha opinião, hoje, esse pastor Tassos, ele é um dos grandes homens teólogos, na minha opinião, né? Eu acho que, em questão de debate, ele poderia até substituir o pastor César Cavalcante, que é um grande debatedor, um grande conhecedor da palavra de Deus, mas eles estão ali numa altura ali bem elevada, os dois, né? E eu assisti por inteiro esse debate, que foi algo muito educado, né? E o pastor, ele comenta como foi a preparação para esse debate. Vamos assistir? Rapaz, como foi sua preparação para esse debate contra os 25 ateus? Nenhuma preparação especial, né? Eu fui convidado para ir ao Rio de Janeiro, não conhecia ninguém lá. O dono do canal lá que me convidou, inclusive, é ateu. E eu só pedi que colocasse pessoas que tivessem alguma formação, professores. E ele disse que ia ter pessoas de todo tipo. E quando eu estive lá foi uma alegria, né? Ver as pessoas colocando suas colocações, suas dúvidas. E ao final uns 5 vieram falar comigo, assim, e foram impactados pelas respostas. E o próprio dono do canal disse que iria repensar alguns pontos do ateísmo. Eu acredito, pelo poder do Espírito de Deus, muitos entregarão a vida ao Senhor. Esse aqui é o Instagram do pastor Tassos Licurgo, né? Ele é um conservador, apologético. Ele tem aqui um canal, Defesa da Fé. É um pastor muito sábio, gostei muito. Principalmente, que eu gostei foi da postura dele e da educação, né? Algumas pessoas ali foram mal educadas, eu achei, não tinha necessidade, mas ele manteve a postura, respondeu com toda a educação e tá aí o resultado, né? Depois até algumas pessoas vieram falar com ele e deu já milhões de acesso a esse vídeo. Vou deixar o link aqui na descrição para você poder assistir. E se você já conhece o pastor Tassos Licurgo, deixa aqui nos comentários. Se você já assistiu esse debate, coloca aqui também o que você achou. E para quem é cristão, é muito legal, porque é um conteúdo inteligente, que ele traz ali algumas respostas que são questionamentos que muitas pessoas fazem. Às vezes, até um próprio cristão que vai à igreja, que lê a Bíblia, tem algumas dúvidas. E ali, com a resposta do pastor, não somente teológica, né, mas ele tem um conhecimento também sobre a ciência, sobre a história. Então, meu irmão,
não é qualquer pessoa ali que vai desdobrar o pastor, viu? É muito legal, se você não assistiu, assista, vale muito a pena. Eu gosto muito desse tipo de debate, onde tem respeito, né? Recentemente, a gente até viu aí uns recortes de uns debates de pessoas agredindo a outra verbalmente, até no próprio debate do pastor César Cavalcante, né? O pastor Flávio Amaral com outro pastor de uma igreja inclusiva, acabaram se desentendendo ali no ar. O pastor César foi para o intervalo comercial e não houve mais a live, não houve o debate, né? Então eles esquentaram, se desentenderam. Isso não é bacana, não é legal. Agora, um debate onde há respeito e onde há respostas inteligentes é muito bacana. Eu vou colocar para vocês aqui um trecho, só para você poder assistir. Você que está por aqui não sabe do que eu estou falando, para você assistir e depois, que quiser assistir na íntegra, você vai lá assistir, que vale muito a pena. Prazer. Prazer. Cássio. Eu sou uma pessoa que eu passei por algumas religiões, né? Só nunca peguei as religiões do Oriente, porque eu nunca viajei pra lá, nunca... Mas de todo um pouco eu li alguma coisa. A Bíblia em si ela é um livro montado. Veio lá da época lá do Constantino, que era credor de um deus pagão, e nós não era vivo na época, pra dizer se era ou não era. Em termos de caráter... Deixa eu só responder essa situação. Deixa eu só terminar. Em termos de caráter, vai de cada um. Se tu quiser matar, se tu quiser ir pro crime, se tu quiser fazer alguma coisa errada, isso é intolerância sua ali. É uma tolerância sua ali. A Bíblia em si, eu já começo a derrubar ela porque ela não é um livro sagrado. Ela é um livro montado. Ela é um livro onde o Deus do Velho Testamento é um Deus invejoso, é um Deus ciumento, é um Deus que... Você está pressupondo que Deus existe, né? Não. Porque Deus pode existir e não ser da forma que você gostaria que ele fosse. Então me prove Deus. Me prove Jesus que está voltando até hoje, mas não sei de onde ele saiu, que até hoje ele ainda não chegou. É muito importante, porque muita gente diz assim: Deus não existe porque Deus não é assim, não é assim, não é assim. Acontece que Deus não é da forma que nós gostaríamos que ele fosse. Assim como você não é da forma que eu gostaria que você fosse, ou eu não sou da forma que você gostaria que fosse. Imagine você dizer para sua esposa, uma pessoa dizer para a esposa assim, ó: eu só amo você se você for da forma que eu gostaria que você fosse. Isso é extremamente desrespeitoso para a esposa, o que dizer em relação a Deus. Então o fato de você identificar um Deus, que é um problema de teologia, você identificar um Deus que não é da forma que você gostaria que ele fosse, nem de perto é uma prova para a inexistência de Deus. Não, eu não cheguei na minha pergunta final. Não, o que eu gosto é assim, que são objeções as suas objeções, como a de todo mundo que chegou aqui, são objeções do coração, cara. Sim. O que achou foi antes? Tava tímido. Agora vai se soltar. Demorou muito. Ele vai falar o tema e eu vou voltar. Tá. O sexto e último tema é: Deus criou o universo. Então, prazer, Cássio. Tassis. Então, a minha pergunta é simples. Dentro da Bíblia, como vocês denominam ela ser um livro sagrado, que para mim ela não é, aonde o Deus do Velho Testamento, lá de Gênesis, é um Deus mentiroso, pagão. O tema é: Deus criou o universo? Isso, não, eu vou chegar lá. E um Deus assassino, né? E um Deus covarde, que como ele tem o poder, ele é o majoritário, ele pode tirar nossas vidas. Para ele ser tudo isso, cara, ele tem que existir, isso. Cara. Deixa eu só terminar a minha pergunta. Rapaz, eu fico pensando assim, em vez da pessoa ser objetiva logo e fazer a pergunta, o questionamento, quer ficar contando história e tal. Fale logo, homem, fale logo. Aí, porque é tempo, né? Eles têm um tempo para poder falar. Aí demora, e depois não dá tempo, aí fica nesse conflito todo aí. Vamos lá. Pergunta para você entender. Mas para ele ser tudo isso, ele tem que existir. Isso, calma. Senão você não vai entender. A Bíblia... O Deus deturpado, que alguns religiosos, a maioria hoje, é da intolerância, pregam o Deus do Velho Testamento, um Deus ruim. Quando passa a metade da Bíblia para o Novo Testamento, esse Deus, ele se torna um Deus de amor. O Deus, ele mudou, entendeu?
Antes, ele era um Deus covarde, um Deus ciumento e um Deus mentiroso. Então, como você me explica esse Deus, a diferença desse Deus Bom, dentro em da primeiro Bíblia, lugar, entre aspas, que é sagrada, entre A aspas? Bíblia revela um Deus do Antigo Testamento que se revela progressivamente até o Novo Testamento. A Bíblia não tem contradições, tem contradições aparentes para as quais há solução. Em segundo lugar, 95% da sua fala pressupõe a existência de Deus. O seu problema não é de ateísmo, Que ateu é teísmo, esse? é um problema de teologia. Você está tentando entender quem Deus é, através da revelação que é a Bíblia. Então, quando nós entendemos que a Bíblia é a revelação de Deus, através dela e do estudo das Escrituras, nós vamos saber quem Deus é. Em relação à criação do universo, aí realmente é impressionante. Existe um verbo em hebraico, que é o verbo bara. No capítulo 1 de Gênesis, só aparecem 3 situações. Gênesis 1:1, 1:21 e 1:27. 1:27 é a criação do homem, 1:21 é a criação dos animais almáticos e 1:1 é a criação do universo. O Gênesis 1:1 diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Você veja que essa tese com o uso do verbo bara é uma tese revolucionadora. Por quê? Porque o verbo bara é criar, mas não é criar de qualquer maneira. É criar a partir do nada. Muitas línguas antigas faziam uma distinção entre esses dois tipos de criar. Em latim tem criar e crear. Em hebraico tem também, que é bara, que é criar a partir do nada, e assal, que é criar a partir de algo que já existe. Um pintor, por exemplo, exerce uma função de altíssima criatividade, mas não é bara. Por quê? Porque ele cria a partir do que já existe. A tinta, o pincel, o quadro, a tela. Que então, interessante, bara é criar hein? a partir do nada. Veja que a ordem é interessante, ó. Princípio, tempo, céus, espaço, terra, matéria. O tempo pode existir sem o espaço, mas o espaço pressupõe a existência do tempo. Isso, a ciência explica isso. Explica isso. A A ciência explica matéria isso. pressupõe o espaço. Essa tese de que tudo veio existir a partir do nada, ela ficou única da Bíblia por mais de 30 séculos. Todos os demais livros diziam que o universo existia desde sempre, até que, em meados do século passado, por exemplo, a ciência se rendeu à Bíblia, ao dizer que o universo veio existir a partir do nada. Ou a teoria do Big Bang, que a gente está falando de origem do universo aqui, é a rendição da ciência à teologia. A teoria do Big Bang, quando vem dizer, como as escrituras estavam dizendo há mais de 30 séculos, de que o universo e tudo que existe veio existir a partir do nada. Perdão, Cássio, desculpa. Dá pausa ali, por favor. A maioria levantou a mão. Cássio, obrigado, amigo. Alto nível suas colocações. Você vê que a galera levantou a mão ali porque todo mundo quer oportunidade para poder falar, ir para a mesa, fazer a sua pergunta. Então, se você gostou desse recorte, desse trecho, o link vou deixar aqui na descrição para você poder assistir na íntegra e absorver aí esse conhecimento que é muito válido. Quero aproveitar aqui e parabenizar também o pessoal do canal Foco, que promoveu aí esse debate, né? Pelo menos eu estou assistindo aqui do Canal Foco. Muito legal, muito interessante, e que haja mais bate-papos, né? Temas relevantes como esse aí. São 6 temas e cada um alguém vai interagindo aí com o pastor. Lembrando que são 25 ateus. O cara tem que ser bom, hein? 25 contra 1. Já viu isso? Pois é. Que Deus abençoe a sua vida. Se você crê em Deus, eu sou o Fábio Filho. Toda semana tem um vídeo novo aqui no nosso canal. Na verdade, tem até demorado para gravar, porque estou numa correria aí, muitos compromissos, muitos eventos. Estamos também lá no portal Assembleianos de Valor, gerando conteúdos, gravando, fazendo entrevista. Mas é isso, obrigado por você estar aqui com a gente. Se você é novo, já se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo.